perigo do isolamento, né, e da precipitação. O capítulo 18 de Provérbios vai falar sobre o isolamento. A pessoa que adota essa postura de se isolar e adota essa postura egoísta porque quem que se isola, ele está se insurgindo contra a sabedoria. É isso que Provérbios 18 vai compartilhar conosco nessa porção de hoje, de gotas de sabedoria. A propósito, nós estamos aqui desde o dia 1º, sabe, de janeiro, compartilhando a sabedoria do sábio Salomão. Estamos falando da sabedoria de Provérbios da Bíblia. Essa sabedoria que vem de Deus. Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir muitas coisas para Deus, riquezas e bens e tantas coisas, que também de repente passa pelo nosso coração como humanos, né? De desejar tantas coisas, né? Do plano natural, Salomão ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para tomar decisões importantes diante do governo de um povo. E nós, sabe, considerando que nós estamos começando no ano de 2026, né? Nós estamos no 18º dia, estamos começando o ano, né? A verdade é que nós precisamos entender que tantas decisões serão tomadas, né? Tantos planos serão colocados em prática, tantos sonhos, sabe, serão, trazidos à tona para se concretizar. Então a gente não pode fazer isso, desejar conquistar tantas coisas longe de uma sabedoria que só Deus pode trazer para nós. Mas antes de entrar nos textos aqui, eu quero orar. E eu te convido também para esse tempo aqui. Deus, nós oramos nessa hora, Pai. Agradecemos a Ti pelo 18º dia de meditação em Provérbios. Nos dê sabedoria, abre o nosso entendimento nessa manhã, Senhor, para que possamos, Deus, captar, Senhor, sermos edificados, temos o discernimento correto, Pai, dessa palavra. Nos dê então, Deus, o entendimento necessário para discernirmos, Deus, todo o conhecimento, toda a sabedoria que há nessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Então, olha aqui, o tema desse texto de Provérbios 18 é ouvir para discernir. E esse capítulo 18 vai trazer uma ênfase muito grande sobre o ouvir primeiro, para depois fazer o julgamento. Então o capítulo 18 abre um alerta sobre esse isolamento, né? Vai falar sobre isolamento, quem se isola busca seu próprio desejo e vai se insurgir contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria é comunitária, ela é compartilhada, sabe? Ela cresce no compartilhamento e na humildade de ouvir o outro. Salomão está trazendo isso. O sábio Salomão está trazendo, o rei Salomão está trazendo, ele destaca que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor os pensamentos. Ou seja, ele prefere falar do que aprender. Então o tolo vai sempre querer falar, vai querer sempre dar ação, né? De falar e menos ouvir. Então a lição vital de hoje é a justiça na escuta. Presta atenção nessa porção sobre a primazia na escuta, né? O texto nos adverte que responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, é estupidez, é mal educado, né? E é vergonhoso. Então vivemos uma era de conclusões precipitadas, né? As pessoas sempre têm tomado decisões precipitadas sem ouvir, sem discernir bem. Mas o sábio que primeiro ele pleiteia, o que ele pleiteia primeiro, né, é escutar, para ele saber discernir. Então o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Além disso, somos lembrados de que o nome do Senhor é uma torre forte. Olha, o nome do Senhor é uma torre forte. Em tempos de crise, não são as nossas palavras ou posses que nos protegem. Às vezes as pessoas se valem muito do dinheiro que está na conta, do recurso financeiro, dos bens da propriedade. Mas em tempos de crise, olha aqui,
tempos de crise não são nossas palavras ou posses que nos protegem, mas a nossa confiança no caráter de Deus. E eu quero ler aqui alguns versículos aqui do capítulo 18. O verso 1 vai falar: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele insurge contra toda sabedoria. A ênfase é que quanto mais a pessoa busca isolamento, é egoísta, não quer se relacionar, não quer compartilhar, mais está refletindo que ela está se levantando contra a verdadeira sabedoria, contra a decisão sensata, correta. Provérbios 18:10 fala: torre forte é o nome do Senhor. Você precisa de uma torre forte? O nome do Senhor. E o texto continua: a ela corre o justo e está seguro. Verso 13: responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Verso 21: a morte e a vida estão no poder da língua. De novo falando sobre, a precipitação do falar, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza como come do seu fruto. Nós já falamos numa porção anterior sobre o poder da língua. E que há um poder, de trazer paz e trazer conflito, de abençoar ou de amaldiçoar. O verso 24 vai falar: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode festejar-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Esse provérbio ele é muito conhecido no nosso meio, no nosso meio popular. E a gente se lembra sempre dessa parte final: há amigos mais chegados que irmão. Versículo de ouro, o versículo 21, que nós destacamos: a morte e a vida estão no poder da língua. Novamente, o que bem utiliza come do seu fruto. E aí eu quero avançar para a aplicação prática desse capítulo 18, E aí trazer que a sabedoria de hoje foca na qualidade da nossa comunicação e na busca por proteção real. Qualidade na nossa comunicação e busca por proteção real. Então olha aqui, a ênfase é que a sabedoria ela está focada para melhorar a qualidade na sua comunicação, ao mesmo tempo que estende a você uma proteção verdadeira, Então, dois aspectos dessa aplicação prática: a audição ativa, língua que dá vida. A primeira, a audição ativa. Em qualquer conversa hoje, force-se, a ouvir tudo que a outra tem a dizer antes de formular sua resposta. Esse é o desafio, e não é fácil esse desafio. Ou melhor, não é o desafio, mas é uma aplicação prática, vamos dizer assim, que você vai ter que controlar o seu ímpeto de querer falar antes da pessoa concluir tudo aquilo que ela tem para dizer, para depois você formular a sua resposta. Pratica o versículo 13. Eu vou lembrar, o que é o versículo 13? Antes de ouvir, é estultícia falar e vergonhoso. Pratica o versículo 13 para evitar o erro do julgamento precipitado. Você está com uma tremenda aplicação prática. Ouvir as pessoas para depois você fazer o seu julgamento. Língua que dá vida. Antes de falar algo hoje, pergunte-se: esta frase vai trazer vida ou morte para quem ouve? Escolha palavras que curem, motivem e abençoem. A palavra do Senhor nos ensina que da nossa boca não pode sair palavras que amaldiçoam, não pode sair palavras que abençoam. Ou seja, de uma mesma fonte não pode sair águas agradáveis e águas amargas. Da boca do justo precisa sair águas que abençoem, palavras que abençoem, palavras que se constroem, palavras que gerem vida. E eu trago aqui para você o desafio do dia. O desafio da escuta dupla. O que é isso? O desafio da escuta dupla o seu desafio é não dar nenhuma opinião ou conselho sem antes fazer pelo menos 2 perguntas para entender melhor a situação da outra pessoa. 2 perguntinhas antes de você perguntar, 2 perguntinhas para a pessoa antes de você emitir qualquer opinião sobre o que ela te falou.
Além disso, reserve um momento de silêncio para correr para a torre forte. E olha aqui que a torre forte, nós lemos aqui, verso 10, né? Torre forte é o nome do Senhor, a ela corre o justo e está seguro. Então, se houver um problema, meu irmão, né, reserve então um momento de silêncio para correr para a torre forte. Se houver um problema, se tem algo te preocupando, se tem algo, sabe, tirando um pouco o seu conforto, a sua paz, em vez de falar sobre ele com todos, fale primeiro com o Senhor. Recorra à torre forte, reconhecendo que a sua segurança está nele, vem dele. Então é isso. E eu quero deixar para você a oportunidade de você ler essa porção do capítulo 18. Leia todos os textos de Provérbios, destaque de repente aquele que falou mais no seu coração. Depois de destacar, medite um pouco mais sobre esse texto. Tá bom, meu querido, minha querida? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente retorna com a porção do capítulo 19 de Provérbios. Compartilhe a mensagem, envia o link para tantas pessoas. Vai lá nas nossas redes sociais, mais uma vez, os 3 Cs, né? Curta, compartilha e comenta. Deus te abençoe. Até amanhã.